Agora nós vamos ver algumas propriedades dos radicais. Muito importante essa parte, tá? Primeira propriedade que a gente vai ver aqui. Raiz de índice n de a elevado na n é igual a n dividido por p, aqui no índice, m dividido por p, aqui no expoente do a, dentro da raiz, né? Para a maior ou igual a zero, então o a tem que ser um número real, né? E não negativo. Mn devem ser números naturais, esses dois devem ser naturais, com o n maior do que 1. E o p é o divisor natural comum de mn. P é um carinha que dê para dividir o n e o m ao mesmo tempo. Parece complicado, né, essa linguagem aqui, né? Geralmente o pessoal acha isso. Mas a ideia é muito simples, tá, amiguinho? O que está escrito aqui, ó, em cima, é que você pode simplificar o índice e o expoente aqui, ó, por um mesmo valor. Por exemplo, o 6 e o 4, né? Ambos são divisíveis por 2. Então você pode simplificar esses dois carinhas por 2. Ó, divide esse aqui por 2, né? E divide esse número ali por 2. 6 dividido por 2 dá quanto? 3. Como é que fica isso aqui então? Raiz cúbica, né? 4 dividido por 2 não é 2? De 7 elevado ao quadrado. Ou 49, que é a mesma coisa. Entendeu, amiguinho? O que está escrito aqui em cima é que você pode simplificar esses dois valores, quando isso for possível, né? Se fosse aqui um 6 e aqui um 5, eu não conseguiria simplificar. Aí eu deixaria assim. Entendeu, amiguinho? É isso. Ó, aqui é 10 e aqui é 5. O número 10 e o número 5, ambos são divisíveis por quanto? Por 5. Dá para dividir os dois por 5. Ó, fica mais simples a raiz daí, né? Ó, 10 dividido por 5 é 2. 5 dividido por 5 é 1. Então fica simplesmente a raiz quadrada de 2 na 1. Nem o 2 aqui, nem 1 precisa colocar, né? Quando o expoente é 1, não precisa colocar. Quando é raiz quadrada, não precisa colocar o 2. Viu, amiguinho? Isso aqui, ó, é muito mais simples do que isso, né? Então é muito importante saber fazer isso, tá? E aqui a terceira situação, e ela é bem interessante, raiz cúbica de 5 ao cubo. Amiguinho, se eu dividir aqui por 3, ó, né? E aqui por 3, aqui vai ficar quanto? 1. Quando o índice da raiz é 1, a raiz desaparece. Não precisa dela para mais nada. Então é o seguinte, ó. 1 e aqui ficou 1. Ficou raiz de índice 1 de 5 na 1. Ou seja, simplesmente o número 5. É bastante comum, tá? Bem usual a gente fazer isso aqui. Quer ver, ó? Apareceu, né? Ó, raiz sétima de 6 elevado na sétima potência. Esse número tem que ser positivo para poder fazer isso, tá? Ó, é muito comum a gente fazer isso aqui, ó. Cortar isso aqui com isso aqui, quando esses dois são iguais, tá? Só quando os dois são iguais. E aí a gente considera que o resultado é só o 6. Mais uma propriedadezinha, amiguinho. Raiz de A, no índice n, vezes a raiz de B, no mesmo índice. Olha aqui, ó. Então, raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B é igual raiz enésima de A vezes B. Aonde que eu quero chegar com você? Eu quero chegar que é possível, se for o mesmo índice da raiz, né? É possível multiplicar esse valor por esse e deixar uma raiz só. Claro, para A positivo, né? Ou 0. B maior ou igual a 0, também positivo ou 0, e n um número natural maior que 1, ok? Essas são as condições. Bom, olhando os exemplos vai ficar bem fácil de entender. Raiz de 2 vezes a raiz de 8 são duas raízes quadradas, né? Então eu posso multiplicar esse número por esse. É isso que está escrito aqui em cima. A ideia é assim simples. Ó, 2 vezes 8, 16. Então isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de 16, que é uma raiz exata, né? Porque 4 vezes 4 é 16. O valor final é 4. Então, isso aqui, amiguinho, é igual a 4. Ó, aqui as duas raízes são cúbicas. Raiz cúbica de 5 vezes a raiz cúbica de 2. Então, eu posso multiplicar o 5 pelo 2. Vai virar o que isso aqui? Raiz cúbica de 10. Que não é exata, então eu deixo assim. Entendeu, amiguinho? É possível de fazer isso. Da mesma forma
que é possível separar os dois valores, ó. Aqui eu tenho 4 vezes 5 dentro da raiz quadrada. Se eu quiser, se eu precisar em alguma questão, eu posso separar em duas raízes. E vai haver necessidade de fazer isso mais adiante. Ó, raiz de 4 vezes 5 seria 20 aqui, né? 20, né? Pode ser escrito assim, ó, raiz de 4, raiz quadrada de 4, vezes a raiz quadrada de 5. E aí, ó, olha só, a raiz de 4 daria para resolver, porque 2 vezes 2 é 4, né, amiguinho? Como é que ficaria aqui, ó? 2 vezes o valor da raiz de 5. Então, isso aqui, ó, se transformou nisso, ok? Então, essa é a nossa segunda propriedade. Quando o índice é o mesmo, eu posso multiplicar esses dois números, ou separar eles. Ó, se for uma raiz cúbica aqui e uma raiz quadrada ali, daí não pode. Tem que usar uma outra estratégia que eu vou mostrar mais adiante, tá? Mais uma propriedadezinha, amiguinho. Raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B é igual a raiz enésima de A dividido por B. Da mesma forma que eu posso multiplicar esse valor por esse, como eu te ensinei antes, eu também posso dividir esse por esse e transformar numa única raiz. São bem parecidas as propriedades, né, amiguinho? Para A maior ou igual a zero, uma diferençazinha, antes o B era maior ou igual a zero. Agora o B tem que ser maior que zero, ele não pode ser zero, porque a matemática não aceita divisão por zero, né, amiguinho? Por isso, né? É A dividido por B aqui, tá vendo? E N um número natural maior que 1. Ok? Aonde que eu quero chegar? Se aparecer essa situação aqui, ó, raiz de 28 dividido pela raiz de 7, eu posso dividir o 28 pelo 7. Isso vai ser o quê? 28 dividido por 7 é 4. Então isso vai ser a raiz quadrada de 4, que é quanto, amiguinho? 2. Ó, raiz de 30 dividido, raiz quinta de 30, dividido pela raiz quinta de 2, né? O que vai acontecer? Eu, como é o mesmo índice, 5 e 5, eu posso dividir o 30 pelo 2, né? Posso, sem problema. Aí, ó, 30 dividido por 2 dá quanto? 15. Aí vai ficar raiz quinta, né? Raiz quinta de 15. Essa não é exata, né? Não dá para calcular o valor dela, então a gente deixa assim. E aqui também é interessante a propriedade, porque se eu tiver uma divisão dentro da raiz, né? Ó, aí eu faço o caminho de volta, ó. Eu separo essa divisão. Então, raiz quadrada de 4 dividido por 9 pode ser escrito assim, ó. Raiz de 4 separadamente dividido pela raiz de 9. Ok, amiguinho? Eu também posso separar, então, se os valores forem positivos, claro, né? Raiz de 4 é quanto? 2. E a raiz de 9 é quanto? 3. Então, a resposta para isso aqui, ó, é 2/3. Ok? Ó, outro exemplo. Raiz de 3 sobre 16. Também é uma divisão, é a mesma raiz, eu posso separar. Raiz de 3 em cima, raiz de 16 embaixo. Raiz de 3 não é exata, então deixa a raiz de 3. Raiz de 16 é quanto? 4. Então, o resultado disso aqui, né? Isso aqui poderia ser escrito como sendo raiz de 3 dividido por 4. Mais uma propriedade, amiguinho. Raiz de índice n da raiz de índice n de A. Então, tem uma raiz dentro da outra. Bom, quando isso acontece, o que é para fazer com esse valor n e com esse valor n, que são os índices, né? Tá aqui, ó. É para multiplicar os dois. É para fazer o m vezes o n. Isso para esse A maior ou igual a zero, ou seja, um número positivo, né? Ou zero. E os números m e n, números naturais e maiores que 1. Ok, amiguinho? Então, basicamente, a ideia é essa, tá? Ó, aqui tem um exemplo. Raiz quarta da raiz cúbica de 130. O que eu tenho que fazer com esse 4 e com esse 3? Somar? Não. Eu devo multiplicar os dois. Isso vai gerar o seguinte. Raiz de índice 12, que é o 4 vezes o 3, do valor 130. Ok, amiguinho? Essa é a ideia. Quando tem raiz dentro de raiz, você deve multiplicar esses dois valores aqui, tá? A mesma coisa aqui, ó. Raiz quadrada da raiz quadrada da raiz quadrada de 10. Não aparece, mas aqui é um 2, aqui é outro 2 e aqui é outro 2. O que eu tenho que fazer com esses valores? Somar? Não. Multiplicar. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. Então vai ser a raiz oitava de 10.
Determine o valor de cada expressão. Vamos lá então? Primeiro, raiz quadrada de 15 ao quadrado. Lembrando que aqui tem um doisinho, né? Não aparece, mas é 2. E a gente comentou que quando esse valor é igual a esse e aqui dentro tem um número positivo, né? A gente pode cortar a raiz com o expoente. Então a resposta passa a ser o 15. Tá, amiguinho? Uma regra prática bem usual, tá? Raiz quarta de 6 na quarta. Ó, o 4 e o 4. Cancela. Aqui, ó. Quanto que dá a resposta? 6. Raiz nona de 7 na nona. Mesma coisa. Ó, aqui e aqui. Quando você corta, a raiz desaparece e fica só o 7. Raiz sexta de 64. Aí tem que perceber um negócio. O 64 é a potência de 2 elevado na sexta. Quer ver? Ó? É 2 elevado na sexta potência. Por exemplo, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 64 é uma potência de 2. Ó. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. 32, 64. Então, 64 pode ser escrito como sendo 2 na sexta potência. Então, ficou o quê? Isso aqui, na verdade, é a raiz sexta de 2 na sexta. Novamente, a mesma situação. Corta aqui e aqui, e o resultado final é o 2. Ok, amiguinho? Raiz quinta de 7 na décima. Essa nós vamos fazer aqui do lado, ó. Preciso de um espaço maior. Raiz quinta de 7 na décima potência. Lembrando que esses dois números, eles podem ser simplificados, não é isso? Então, amiguinho, tanto 5 quanto 10, eu posso dividir por 5. Ó. Não é verdade? Então, o que acontece? Aqui fica 1. Quando o índice fica 1, a raiz desaparece. Índice 1, raiz some. Não tem mais raiz. E aqui 10 dividido por 5 é 2. Então, a resposta ficou simplesmente 7 ao quadrado, que é quanto? 49. Então o resultado da E é 49. Ó. A F, raiz sexta de 2 na 18. Vamos lá, amiguinho. Raiz sexta de 2 na 18. Tanto 6 quanto 18 dá para dividir por 6, dá para simplificar por 6. Então é isso que eu vou fazer. Divide por 6 aqui, divide por 6 aqui. Ô amiguinho, 6 dividido por 6 dá 1. Quando fica 1 aqui, a raiz some. 18 por 6, 3. A resposta disso aqui ficou simplesmente 2 ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2, ou 8. Né? Então o resultado da F é 8. Raiz de 3 vezes a raiz de 12. Pela propriedade do produto ali, né? Eu posso multiplicar esse 3 por esse 12. Então isso aqui vai ficar o quê? Raiz quadrada de 3 vezes 12. Né, amiguinho? Bom, quanto que é a raiz quadrada de 3 vezes 12? 3 vezes 12 é quanto? 36. Olha lá, ó. Raiz de 36. Que número que ele vezes ele dá 36? 6. Então o resultado final dessa aqui é o número 6. Ok? Raiz de 45 dividido pela raiz de 5, né? Essas duas são raízes quadradas, então eu posso dividir os dois valores. Então eu posso dividir o 45 pelo 5. Ó, raiz quadrada de 45 dividido por 5. Ô amiguinho, 45 dividido por 5 é quanto? É 9, né? Quanto que é a raiz quadrada de 9? É 3. Então o resultado final dessa aqui é o valor 3. Raiz quadrada da raiz quarta de 5 elevado na oitava potência. Quando eu tenho uma raiz dentro da outra, como é o caso aqui, eu tenho que multiplicar esse 2 por esse 4 ali. 2 vezes 4, 8. Então o que eu venho a ter aqui? A raiz oitava de 5 elevado no expoente 8. Ó, novamente a situação inicial aqui, as situações iniciais aqui, ó, né? O que eu posso fazer? Como aqui é 8 e ali é 8 também, eu cancelo esse com esse. E o resultado final é simplesmente o valor 5. Transforme em um único radical. É para transformar numa única raiz. Radical raiz, né? Então tá, raiz de 2, raiz quadrada de 2, né? Vezes a raiz quadrada de 5. Segundo a propriedade, eu posso multiplicar os dois valores. Isso vai gerar
raiz quadrada de 10. Tranquilo, né? Raiz de 2 vezes a raiz de 3 vezes a raiz de 7, raiz quadrada, né? 2 vezes 3, 6 vezes 7, 42. Vai dar a raiz quadrada de 42. Tranquilo, amiguinho? Raiz de 15 dividido pela raiz de 3, eu posso dividir os valores, porque as duas são raízes quadradas. 15 dividido por 3 dá 5. Isso vai virar a raiz quadrada de 5. Raiz quinta de 30 dividido pela raiz quinta de 3, ó, é o mesmo índice, 5 e 5. Então eu posso dividir o 30 pelo 3. Vai dar o quê? Raiz quinta, 30 dividido por 3, 10. Raiz quinta de 10, essa é a resposta. Agora, raiz quadrada, não aparece nada porque é 2, da raiz quarta de 15. Quando tem raiz dentro de raiz, o que eu faço com os dois índices? Eu multiplico. 2 vezes 4 é 8, então vai dar a raiz oitava de 15. Nenhum deles é uma raiz exata, então eu deixo tudo assim, tá ok?